Privilégio estar com os irmãos, mais uma vez. Rever também rostos novos aí. Muito bom isso. Graças a Deus. Uma igreja que está crescendo, se desenvolvendo. Privilégio também estar aqui na igreja do meu professor, pastor Gessé. E um privilégio poder... Eu estava no outro congresso aqui. Também o pastor Denis esteve ministrando no outro congresso de homens. Pastor Sidney também foi um dos preletores, foi uma benção, trouxe alguns irmãos da igreja, Genival e o Ander estão aí conosco. Em pé rapidinho. O Genival é meu motorista, o Ander é o mais magrinho, o mais brabo, é meu segurança. Mas muito bom estar com os irmãos. Quando a gente fala, eu também achei interessante o tema, né? Porque é uma pergunta. Também gostaria de trazer para os irmãos uma reflexão sobre como responder essa pergunta. Quero trazer para os irmãos outro critério para que você possa avaliar se você é um homem de compromisso. Primeiro, essa pergunta é pertinente nos nossos dias. Porque se a gente fosse voltar algum tempo atrás, no século passado, se o cara era um homem, então ele tinha que ser de compromisso. Hoje em dia essa resposta não é tão rápida assim, né? Tanto é que, lembra que os negócios eram feitos no bigode, essa história do bigode? Eu não poderia, mas, né? Por que era no bigode? Porque se o cara é crescido para ter o bigode, é porque ele vai honrar a palavra dele naquele negócio. Basicamente era essa a filosofia por trás. Hoje em dia pode ter bigode, comprovante de residência, e ainda assim o pessoal fica desconfiado. E é verdade que tem muito homem moleque, né? Como o pastor falou, preso na sua adolescência, eles estão se aprisionando na sua adolescência, tentando retardar o inevitável, né? Que chega para todos nós. Né? Então, muito pertinente a palavra do pastor, foi importante, trouxe algumas reflexões importantes para mim. Critério que eu acho importante a gente pensar, para mim, me ajuda a nortear, é que um homem de compromisso é um homem que cumpre os seus deveres. É uma tradução dessa pergunta. Um homem de compromisso é um homem que cumpre os seus deveres. Se você fosse falar isso para alguém, você ia dizer o quê? Que um homem de compromisso é um homem que cumpre os seus deveres. Vamos falar junto. Um homem de compromisso é um homem que cumpre os seus deveres. E com certeza, a gente pode ter compromisso com um monte de coisa, com o uso do tempo fundamental, é também porque é durante o tempo que os outros compromissos se concretizam, né? E eu gostaria de dar essa ênfase que a gente precisa ter um compromisso com o nosso Criador. Se esse compromisso com o nosso Criador for um compromisso profundo, íntimo, as outras coisas da vida vão ter uma perspectiva diferente. Eu lembro de um desenho do Calvin, sabe, o Calvin e o Haroldo, né? E o Haroldo deitado do lado dele, ele com o olho aberto assim de noite, ele fala, as coisas não parecem tão amedrontadoras se a gente tem um grande amigo. Quando a gente pensa em Deus nesse sentido, né? As fases da vida, elas são menos amedrontadoras se a gente tem um grande Deus. E o nosso Deus é grande, amém? Muito maior do que a gente consegue imaginar. Socorro bem presente na angústia. Esse é o nosso Deus. E dentro dos deveres que a gente tem, eu gostaria de estar compartilhando um especial que é importante para que a gente possa atravessar as fases da vida sabendo como começar e sabendo como terminar. E eu gostaria de estar falando sobre o dever, que está lá em Lucas, capítulo 18, verso 1. O Senhor Jesus Cristo conta essa parábola. E ele fala de um dever fundamental que para que eu e você, como homens, possamos atravessar a vida, possamos vencer as fases, possamos encarar novas fases, que a gente saiba viver com sabedoria, aproveitando cada momento. Quando que a gente sabe se é tempo de juntar ou tempo de espalhar? Como que a gente sabe qual é o momento de abraçar, o momento de afastar? Quando que a gente sabe qual é o momento de ficar bravo ou o momento de amar? Essas coisas são importantes.
E Lucas capítulo 18, verso 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Deus, porque nessa manhã podemos separar alguns instantes, alguns minutos, para pensarmos sobre compromisso. E podemos, desde já, logo de início, saber que o Senhor e o relacionamento contigo é o maior compromisso de todos os que temos. Pedimos, Senhor, a tua graça por esses momentos. Que a tua palavra ministre nos nossos corações. E que o Senhor possa encontrar aqui corações sedentos pela tua palavra. Homens desejosos da tua direção. Acha, Senhor, aqui em nós homens assim. Homens que queiram viver o compromisso e homens que queiram levar até o fim o compromisso com o Senhor. Ó Deus, tem misericórdia do pregador, usa-o poderosamente como o Senhor quiser. Obrigado, em nome de Jesus oramos. Amém. Lucas capítulo 18, a partir do verso 1 até o verso 8, ele conta essa história. Diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Interessante, primeiro, porque essa parábola vem diferente. Primeiro ele dá a moral da história e depois que conta, né? Eu me lembro muito do desenho do He-Man. Você lembra do He-Man? E a moral da história vem no final, né? A parábola lá, o Atila, o Adam, e ele fala: essa história representa isso. Aqui na parábola é o seguinte: ele já conta primeiro, eu quero dar uma lição aqui sobre o dever de orar sempre e esmorecer nunca. E conta a história lá da viúva, com certeza uma mulher já de certa idade, que vinha lá, o juiz. É interessante porque muita gente brinca, fala que essa é uma daquelas passagens que comprovam que Jesus não gostava de futebol, né? Porque toda hora ele falava parabola. Mandou tirar a trave, jogar a rede no mar, e aqui chama o juiz de iníquo. Então, é lógico que isso é uma brincadeira, mas ele deixa claro, esse juiz não era um cara legal. E aquela velhinha, ela ganhou no cansaço, cara. Eu fico imaginando aquele juiz, chamava Salam. Ela: seu Salame, julga a minha casa, seu Salame. Não vou julgar agora não, você está no fora na fila. Ô, seu Salame, julga a minha causa, seu Salame. Até que o dia, imagina passar 3 anos ouvindo seu Salame. Ah, eu não aguento mais, vou julgar logo, porque essa mulher me para de me perturbar. E aí ele faz essa, poxa, se o cara lá, que é iníquo, é interessante que se repete, primeiro ele dá o que ele é, e depois ele mesmo diz: olha, havia certa cidade que não temia Deus nem respeitava homem algum. E ele mesmo fala que ele é assim, né? Olha, bem sei que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Então ele era ruim mesmo, o pessoal falava, ele era aquilo mesmo. Mas eu vou julgar. Essa mulher me parar de me perturbar, que eu não aguento mais. Aí ele fala assim: poxa, se um cara que não teme a Deus, não segue o código de honra do Senhor, nem está nem aí para ninguém, se o cara julgou a causa, imagina um Deus que é justo, bom, perfeito em todos os seus atributos e que se importa com os homens. Você acha que ele não vai abençoar
especialmente aqueles que ele escolheu. É interessante que essa palavra, ela está aqui. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Com certeza fará. Fará depressa. Irmãos, esse texto ele é importantíssimo para nós. Porque a gente não vai conseguir vencer as fases da vida, os desafios que se aparecem. Nós não vamos conseguir ter essa estabilidade se o Senhor não estiver conosco. E é interessante porque você vê o próprio Senhor Jesus Cristo nos grandes momentos, nos momentos cruciais da vida, você vê o próprio Senhor Jesus Cristo indo orar. Se o nosso mestre orava, imagina a gente. Será que a gente precisa orar? Meu irmão, a gente só vai viver um compromisso bem com Deus através da comunicação, através da oração. Por isso que ele fala assim, orar sempre, esmorecer nunca. Vamos repetir isso? Orar sempre, esmorecer nunca. Se eu falar assim, orar sempre, aí vocês falam, esmorecer nunca, tá bom? Orar sempre. Calma, pessoal, né? Estavam muito esmorecidos. Orar sempre. E isso, varonilmente. É isso que a gente tem que fazer. Então chega lá, a gente tem um filho, está doente, o nosso filho. E aí, o que a gente vai fazer? Vai desesperar? Vai ficar... Não, nós vamos orar sempre. Já perdemos alguns aqui. É que mudou meu tom, né? Aí você... Orar sempre! Aê! Então, às vezes, acontece algum acidente lá, nossos filhos se machucam, vão ficar preocupados. Não, nós vamos orar sempre. Acontece um problema no nosso trabalho, a crise está chegando. Estão mandando um monte de gente embora. Aí tu começa a ficar assim. Qual que é a nossa saída? Orar sempre. Nunca. Tem uma situação lá familiar. A nossa esposa está infeliz com alguma coisa. E ela ameaça a gente, fala que não vai mais fazer frango no almoço. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar bravo? Vai quebrar as coisas em casa? Não, você vai orar sempre. Ficaram com medo também? Não, né? Pessoal, as fases da vida elas vão chegando. Sempre vai haver pressão. A gente fala isso muito no curso de casais, né? O homem, ele é um ser que é pressionado a vida toda. Você pode lembrar comigo. Você está fazendo amizade com a menina. Só são amigos. Daqui a pouco chega algum e fala o que contigo? E aí? Vai namorar a menina não? Tá enrolando a garota? Aí beleza, aí você começa a namorar a menina. A santa aceita namorar contigo. Aí, tu começou a namorar, daqui a pouco rola outra pressão. Qual que é? Ah, não vai casar? Qual que é? Vai deixar a menina aí para sempre? Aí você vai, marca a data, fica noiva e casa. Aí qual que é a próxima pressão? Não vai vir filho? Como é que é? Quero neto. Né? Aí você vai, tem o primeiro. E aí, um é pouco. Aí tu tem o segundo. Aí a Maria aí, não rola uma vaseque de leve não, tal. Aí pronto. Gente, a gente vive na pressão. E aí como que a gente vai saber o caminho certo? Como que a gente vai saber como atravessar as fases? Eu vou orar sempre. Nunca. Agora, é essa a saída do crente. Por quê? Essa semana, conversando com uma irmã, e ela falou, eu não estou mais aguentando meu marido. Calma, não é ninguém daqui não. E eu estou pensando em me divorciar dele. Eu com a minha esposa, a gente fez uma pergunta básica. Você ora por isso? Ah, eu não oro sempre não. Eu falei, você só quer uma coisa muito fácil, você quer que as pessoas mudem. Cara, até mesmo a gente querendo mudar é difícil. Imagina você querer mudar outra pessoa.
Você quer mudar. E tem uma pessoa que tem o poder de mudar o coração de alguém, que é quem é? Pô, então você já tem a solução, né? Você só precisa conversar com aquele que tem o poder de mudar corações. É sempre bom lembrar que às vezes você quer mudar o coração do seu marido, mas tem coisa que você precisa mudar no seu próprio coração. Mas peraí, você está falando que você não ora por isso? Vamos levar para um outro extremo. Vamos supor que você consiga, por você mesmo, modificar o coração do seu marido, mas o seu relacionamento com Deus não está bom. E aí você conseguiu mudar o seu marido. E aí, resolveu os seus problemas? Tu acertou o relacionamento com o marido, mas seu relacionamento com Deus não está bom. Isso é bom? Aquela velha frase que a gente ouve, né? Sucesso na família, né? Nada compensa o fracasso. Qualquer outro sucesso não compensa o fracasso na família. A gente pode dar um passo além. Nenhum sucesso na família compensa o fracasso no relacionamento com Deus, nosso compromisso com Ele. Não é verdade? De que adianta eu estar tudo bem, mas eu não estar bem com Deus? Todos os meus compromissos estão sanados, menos o meu compromisso com o Criador. Não está certo. E Deus estabeleceu alguns deveres espirituais. Notem que a palavra no verso 18 é dever. Não é opção de orar. É dever. Um homem de compromisso, ele ora. Ele é um homem de oração. Ele busca ao Senhor nas dificuldades da vida. E isso que eu estava falando com a irmã está querendo que um relacionamento esteja bom, mas a irmã primeiro precisa fortalecer o seu relacionamento mais importante, que é com Deus. Todos os outros compromissos, eles precisam orbitar em cima desse compromisso maior que é do nosso relacionamento com Deus. Por isso que a gente vai orar sempre. É nome de filme isso daí, que é render-se jamais, isso é outra coisa. Pessoal, quanto tempo você investe em oração? Nessa experiência pastoral que a gente tem, muitos colegas têm caído, né? E às vezes você vê que a queda, não só a questão moral, mas muitas vezes a questão financeira, que derruba muito homem de Deus, às vezes não é quando a tentação veio muito grande, mas é quando ele achou que ele sabia fazer. É quando ele deixou de abrir mão da dependência do Criador e achou, não, isso daqui deixa comigo, que eu sei como lidar com isso. Gosto daquele pastor compromissado com Deus, o homem de oração. A oração nos dá essa sensibilidade espiritual para a gente perceber coisas, notar coisas, sentir coisas. Toca o telefone, ele lá na igreja atende, uma senhora do outro lado. Pastor, eu preciso de aconselhamento. Meu marido viajou, estou sozinha em casa. Estou muito solitária. Venha me ajudar. Olha, mano, não vai dar não, porque eu não estou ocupado, não vou poder ir. Não, mas você não sabe quem está falando isso aí, é o diabo. Tu vai lá, tu é o bonzão, tu é o super-homem, o purão da coisa. Cara, é esses medos que a gente precisa ter da gente mesmo, de que nós somos capazes. E quem vai nos dar esse temor a nós? Quando a gente estiver temendo a Deus. E a oração nos traz essa sensação importantíssima de temor ao Senhor. E é interessante que é isso que o juiz não tinha. Ele não respeitava os homens, mas ele mesmo reconhecia que ele não temia a Deus. Nós vamos ser homens de oração porque tememos o Senhor. Porque sabemos que Ele é a fonte de toda esperança, de todo poder. E é interessante porque, do contrário lá da velhinha, o que ela podia esperar desse juiz iníquo? O que ela podia esperar dele? Ah, sai daqui, vai para lá. Né? De repente, diz aqui que ele não respeitava ninguém, então devia desrespeitar. Ah, sai daqui, sua velha. Né? Agora, o que a gente pode esperar de Deus quando a gente vai pedir alguma coisa para Ele? Rejeição?
Desrespeito, amor, recepção, acolhimento. Por isso que pensar no homem de compromisso, a gente tem que pensar no nosso primeiro compromisso com Deus, tem que cumprir nos nossos deveres, e o primeiro dever que a gente precisa estar atento é o dever de orar. Tem uma história de que Martim Lutero, no momento que ele precisou defender suas teses, quando ele percebeu tudo que ele precisava estudar, tudo que ele precisava fazer, ele diz para o seu auxiliar: olha, hoje eu vou precisar pelo menos de 2 horas de oração para eu conseguir fazer tudo o que eu preciso. Eu fiquei pensando, nossa, que pecador, ó miserável homem que sou, né? Porque eu já ia pensar, não, vou dar uma reduzida na devocional para poder fazer as outras coisas. Não. Eu preciso investir mais tempo. E quanto mais tempo com Deus, quanto mais intimidade eu tiver com Ele, eu vou ser mais eficiente. Eu vou ter mais ideias. Eu vou ser mais criativo. Meu irmão, qual que é o recurso que você está usando para enfrentar as fases da vida, para cumprir os compromissos que você tem? Ou quando você vê que você não tem recurso, para quem que você recorre? Para o banco? Para a teoria humana? Para o conselho ímpio? Para a roda dos escarnecedores? Para o caminho dos pecadores? Ou será que o seu prazer está na lei do Senhor? E nessa lei você medita de dia e de noite. E a oração faz parte dessa meditação, né? Esse remoer, esse ruminar da palavra de Deus. Senhor, como que eu aplico isso? Senhor, o que o Senhor pode me falar nesse sentido? Senhor, eu preciso de uma ajuda. É um mau hábito que o homem tem, essa ideia do lobo solitário. Já ouviram isso? É o cara que está ali destruído, destroçado. Olha, eu não sei o que fazer, eu estou com algum problema. Aí ele vem na igreja e aí está lá quietão. Isso que o pastor Denis falou dele, eu também reajo assim, fico lá quieto, pensando, puxa, como é que sai dessa? Ou qual que é a direção? Quando de repente a gente podia, cara, eu vou investir mais tempo em oração. E aí muitas vezes eu faço assim, olha, eu tenho uma necessidade, eu preciso de um conselho, na multidão de conselheiros está a sabedoria. Aí eu vou conversar com o Nilson. E eu oro pelo Nilson. Nilson, Senhor, usa a boca do Nilson para falar comigo. Senhor, fala com ele, porque eu preciso conversar com o homem de Deus. Senhor, eu sou um pecador. Eu não entendo nem sempre a tua vontade. Mas usa algum servo teu para me traduzir ela. Então eu vou lá, marco lá com o pastor Denis. Pastor, eu precisava pedir alguns conselhos. E eu estou com umas situações aqui. E eu oro pelo Senhor para que Deus possa estar te usando. Quantas vezes você faz isso? Algum tempo atrás, nós tivemos uma situação lá na igreja de um irmão que quis fazer sociedade com alguém. Mas não pediu conselho, foi lá, fez. Eu estava de férias, volto de férias. Pastor, eu quero te contar uma benção. Irmão, qual que é a benção? Abrir uma empresa e fazer uma sociedade. Com quem? Com fulano. Oh, Jesus. Não deu nem para dizer glória a Deus. Ai, que bom. Não deu. Meu irmão. É mesmo. Vamos orar, né? Por isso, né? Para que Deus abençoe e que tenha misericórdia. E aí, passou os anos, realmente foi muito ruim, não deu certo. A empresa acho que durou poucos meses, já fechou, já não deu certo, quebrou. Aí, algum tempo atrás, sentindo um desejo muito grande, sentindo uma necessidade, fui visitar esse irmão. Aí esse irmão me conta o seguinte: pastor, eu tenho outra benção para te contar. Saí do emprego, vou me mudar, e pau. Eu falei, cara, a maior lição de todas não fez sentido ainda. Que era o quê? Ora, irmão, e pede direção, pede conselho. Será que você faz isso também? As fases da vida entram e saem, as oportunidades acontecem, e você vai errando as mesmas coisas.
Uma das coisas importantes para fazer a gente aprender as lições é a oração. Senhor, me dá perspectiva de quem eu sou. Senhor, está minha esposa dizendo que eu sou um cabeça dura, mas eu não sou cabeça dura. Senhor, eu sou cabeça dura. E é interessante como Deus nos dá perspectiva, né? Como Deus nos dá oportunidades de, olha, faz isso daqui. Ah, não vou fazer desse jeito não. Aí daqui a pouco bate aquele, ó, tá vendo? Cara, eu sou cabeça dura. Por quê? Porque a oração nos move em direção ao Senhor, nos dá intimidade com Ele. Lembra que a oração não é esse mover a mão de Deus, mas nos mover para debaixo da mão dele. Quanto você tem gastado não investido em oração? E aqui está dizendo que se imagina que um juiz iníquo, pela persistência na oração, ele vai te atender. Imagina um Deus bom e piedoso que te ama. Imagina o que ele não pode fazer pela tua persistência. Por isso que a gente fica. Eu vou orar sempre. Eu vou orar sempre. Essa vai ser a minha direção. Então, irmão, acho que coisas vão acontecer na vida. Primeiro recurso é a oração. Não faz como brasileiro. A última coisa que faz é pedir ajuda técnica, né? Depois que eu apertei todos os botões, eu devo ter queimado a máquina mais 6 vezes. Ah, deixa eu ler o manual, deixa eu ligar para o técnico. Não, nosso primeiro recurso, Senhor, olha, eu preciso da tua ajuda. E a gente, tem coisa que a gente vai precisar orar muito, pessoal. Eu tenho 2 filhas, são uma bênção, mas elas vieram com defeito de fábrica, elas são parecidas com o pai. Tem o mesmo coraçãozinho abençoado. A gente precisa orar muito, né? Você tem filhos, você tem netos, você ora pelos seus netos, ora pelos seus filhos, mas o quanto você faz isso? Todos nós queremos que as nossas famílias sejam corretas. Talvez aqueles que ainda são solteiros aqui, vocês precisam orar muito para que Deus coloque uma mulher de Deus na vida de vocês. Porque mulher para casar tem um monte. Agora, mulher certa de Deus para casar, não tem tanto assim. Esse compromisso de oração, ele nos ajuda, porque os compromissos eles nos ajudam a definir a nossa agenda, ajuda a nos definir com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, ajuda a nos definir também com que nível de relacionamento a gente tem com cada pessoa. Então, por exemplo, eu sou um homem casado, eu tenho um compromisso com uma mulher. Que nível de relacionamento eu vou ter com as outras irmãs? Eu sou um cristão, eu quero ser fiel a Deus, então o compromisso com Deus me ajuda a definir os outros compromissos que eu vou colocar na minha agenda. Compromisso com Deus fica mais claro se eu tenho intimidade com Ele. Eu lembro uma vez o Túlio estava lá, eu estava comprando um carro com ele, aí ligou alguém lá, não, vamos lá assistir o jogo do São Paulo comigo. Não, quarta-feira eu estou orando por você, estou lá na igreja, não vou assistir o jogo. Por que ele não foi assistir o jogo? Porque ele já tinha um compromisso, que ele entendeu que era prioridade para ele. Era pecado ir lá assistir o jogo? Não. Só porque era do São Paulo você ficou em dúvida? Não, né? Não era pecado, mas ele tinha uma prioridade. Então o compromisso com Deus nos ajuda a rever as prioridades que a gente tem, que tipo de vestimento a gente vai usar, como a gente vai falar com as pessoas, como a gente vai tratar a nossa esposa, quanto tempo a gente vai dar para os nossos filhos. E o homem, ele é egoísta, pessoal. Em termos gerais, ele é. Eu percebo isso na minha vida. Quando eu estou querendo lá assistir o jornal, eu sei que aquelas notícias, gente, eu posso acessar aquilo na internet a hora que eu quiser, mas eu quero ver o jornal. E às vezes vem a minha filha e quer a atenção do papai. 4 aninhos. Papai, olha, eu fiz um desenho. Ai, que lindo, filho, que bom. Ai, que legal, filho. Vai lá, vai lá. Pô, daqui a pouco esses desenhos não virão mais. Não é? Cara, curte esse. Cara, a prioridade é essa aqui, cara. Essa notícia aqui que a Dilma fez.
Cara, vai ter neguinho votando nela depois de novo. Dá atenção para tua filha. Entendeu? Irmão, dá atenção. Só que e a oração te deixa essa sensibilidade, ó, cara. Ó, 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 ó. Dá atenção à sua filha. Agora, se você estiver longe do relacionamento com Deus, se esse compromisso não for importante para você, quando essas coisas forem acontecer, cara, você não vai nem notar. Vai ser aquele cara que vai tratar a esposa de um jeito, a esposa, cara, o que você está falando, como é que você vai... Eu falei, que eu fiz? Pô, tu não está tendo nem sensibilidade de ver como que você está tratando sua família. É interessante, eu quero encerrar com essa pergunta que Jesus faz. Ele está falando que o desejo dele, é interessante que Lucas capítulo 18, ele está apresentando o seu programa, está demonstrando isso através dos seus milagres, através das parábolas, através da sua vida. Ele conta esse desejo, faz parte do projeto do reino dele. E a gente tem esse dever de orar. E ele vai falar assim que as pessoas de oração, elas vão ser pessoas que vão ser mais justiçadas, não injustiçadas. Deus vai atender com prioridade os escolhidos dele. E aí ele faz uma pergunta, ó, essas pessoas de oração, elas vão ser abençoadas. Essas pessoas de oração, elas vão ser atendidas. Essas pessoas de oração, elas estão desenvolvendo a sua fé. Essas pessoas de oração, elas estão fazendo a sua fé exercitar. E aí a pergunta que ele faz no final: será que quando o Senhor vier, aqui lá no versículo 8, será quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Cara, como é necessário então a gente pensar sobre isso agora? Se lá para Pedro a gente vivia nos últimos dias, imagina nós. Gente, será que você não percebe que é um esfriamento da oração, em termos gerais, nas igrejas? Cara, eu vejo lá, eu fico tão feliz aqui em ver essa quantidade de homens, mas na maioria das igrejas, cara, quando tu fala em reunião de homens, às vezes nem tem, que tem na MCA, né? Tu vê a mulherada lá, pegando firme, querendo fazer a coisa, os homens, aquela bananada toda lá. Cara, a gente precisa ser homens de oração, cara. Quantas vezes teu filho entra lá no quarto, o papai ajoelhado lá orando. Quantas vezes seu filho chega assim, a sua filha chega lá, tu estava orando, papai? Estava orando. O que você estava orando? Filha, papai estava orando por você. Cara, isso dá uma estabilidade emocional tão grande. Ou quando a esposa chega lá, ó, quebrou a máquina de lavar. Sabe que isso dá crise, né, na mulherada, né? Quebrou a máquina de lavar. Aí você sabe que não tem saldo no banco para você pagar o conserto da máquina. E o que vai fazer? Vai se descabelar, vai ficar nervoso, vai dar ataque de perereca. Ah, puxa vida, quem quebrou a máquina? Cara, tá quebrado, vai ter que consertar. E aí, como é que você faz? Será que... Olha, gente, vamos orar? Não tem dinheiro. O filho chega com aquela listinha de material escolar, né? Todo ano ela vem, né? Aquela maldita. Ela vem. Aí você olha aquela listinha, pô, vai uma grana, né, cara, naquilo lá. E todo ano tem que ter uma lancheira nova. E você, não, vamos usar a do ano passado. Mas e para aceitar essa ideia? Tem que orar muito. E a gente, Senhor, a gente precisa da tua ajuda, Senhor, para administrar essas coisas. As decepções da nossa família. As nossas próprias decepções. Poxa, 20 anos trabalhando para uma empresa. Aí na primeira leva de demissão, cara, o irmão é mandado embora. 20 anos, cara, trabalhando para aquela empresa. Aí, cara, o cara perdeu o chão, né?
Foi agora. Imagina, você há 20 anos, você acordava na mesma hora, você não precisa nem mais do despertador, não é assim? Você não precisa mais do despertador. Você vai, levanta, põe a sua roupa, toma o seu café e vai trabalhar. Aí quando você está tomando café, a esposa vira para você, você está fazendo o quê, cara? Ah, estou tomando meu café. Filhão, você foi mandado embora, cara. Senta na cama e chora. Mas antes de chorar, ora. Você acha que algum de nós está imune disso? Nenhum de nós. Pessoal, se a gente for exercitado na oração, quando o Senhor vier buscar, vai achar homens de oração. Essa é a pergunta que o Senhor falou. Achará porventura fé na terra? Olha, eu não sei em outros lugares, mas aqui vai achar. Eu vou orar sempre. Esmorecer? Eu vou orar sempre. Meu filho está dando problema. Eu tenho uma filha que está se envolvendo com uma galera esquisita. Eu estou tentando fazer minha parte. Cara, é oração. Eu sei de muitas coisas que eu deixei de fazer de errado porque eu sei que minha mãe estava orando por mim. Você acha que Deus não faz? Aquela frase, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, faz sentido. Você crê que coisas boas acontecem quando você ora? Diga amém. Você crê que essas coisas também não acontecem se você não orar? A lógica é a mesma. Então vamos orar. É de graça. Poucas coisas ainda são de graça. A oração ainda é. É de graça para nós, porque Jesus já pagou todo o preço. Meu irmão, eu gostaria que cada um de nós pudesse responder afirmativamente para essa pergunta do Senhor Jesus. Quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E aí você diga assim, Senhor, sim, porque eu vou orar sempre. Não vou esmorecer nunca. Quando o Senhor voltar, vai ter lá alguém orando. Não importa a hora que ele chegue, porque eu sou um homem de oração. Pode vir no maior momento que eu nem espero, porque eu sou de oração. O que Deus vai me pegar fazendo? Orando. Enquanto eu estiver trabalhando, enquanto eu estiver em casa, quando eu for dormir, quando me levantar, eu vou estar orando. Minha família vai ver que eu gosto de orar, que eu sou um homem de oração. Vai ver que esse recurso é o recurso que eu sempre vou usar. Uma vez um irmão lá da igreja, o filho, pai, compra um tênis para mim. Vamos orar, filho? Pô, pai, vai comprar um tênis. Ah, filho, você precisa de um tênis, eu não tenho dinheiro. Pô, vamos orar. Pronto. Aí você vê que coisa, né? Na reunião de oração. Eu queria fazer um pedido de oração. Eu preciso comprar um tênis pro meu filho. Tá precisando. Cara, daqui a pouco, isso foi na quarta-feira. No domingo tava lá a caixinha de tênis lá. Ninguém sabe quem foi que deu. Só que tava escrito para fulano de tal. A gente até brincou, pô, vamos fazer pedido aí, galera. Mas só que a questão é, poxa, como Deus ele atende a nossa oração mais rápido do que a gente imagina, né? E aquelas coisas difíceis que são para nós, para Deus não é. Porque para Deus não é impossível. Então, irmão, se você pode sair aqui com alguma coisa, lembre daquilo. Eu vou orar sempre, esmorecendo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor, pela tua graça, nos dê uma sede, uma fome do Senhor. Senhor, muitas vezes, Senhor, nós não oramos como deveríamos, porque nos sentimos extremamente autossuficientes. Esquecemos que a nossa própria vida depende do Senhor. E pedimos a Deus que para que possamos ser homens de compromisso, para que possamos responder essa pergunta. Se eu sou um homem de compromisso, eu possa primeiro perceber se eu sou um homem de oração. Ajuda-me, ó Deus,
E ajuda os meus irmãos aqui a desenvolverem esse hábito, a desenvolverem essa atitude, a desenvolverem essa necessidade de estar sempre recorrendo ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Coloque em nós a disciplina. Coloque em nós realmente essa fé que o Senhor espera encontrar. Ajuda-nos, Senhor, a exercitar aquilo que cremos. Que o Senhor nos ama, que o Senhor é bom e que o Senhor se importa conosco. Ajuda-nos, Senhor, a que cada um aqui, cada homem aqui, possa orar sempre e esmorecer jamais em relação a qualquer coisa da vida. Continua falando conosco. Obrigado por esse tempo de reflexão. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Deus abençoe.